novo post, título, conteúdo, formatação, que é o conteúdo principal do seu site, é o que você mais vai utilizar para disponibilizar conteúdo para sua audiência. Agora, quando a gente for criar posts, é fundamental configurar categorias e tags. Nesse vídeo eu vou te explicar como configurar essas duas opções aí dos seus posts. Primeiro, as categorias. As categorias elas permitem agrupar os assuntos por temas semelhantes. Dentro do seu blog, você vai falar sobre um tema específico, que é o seu nicho. Mas você pode falar sobre vários outros temas, que vão ser as categorias, dentro do seu assunto principal. E é para isso que as categorias servem. As categorias vão fazer a divisão dos temas do seu blog, colocam cada conteúdo dentro do seu grupo, além de facilitar para o usuário, através de uma melhor navegação e de uma organização melhor no seu site, elas vão ser importantes para questões de posicionamento do seu site nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo. Então vamos ver como configurar as categorias agora. Existem duas formas básicas para que a gente possa colocar categorias. A primeira delas é vir aqui em Posts, Categorias. Quando eu venho em Categorias, a primeira coisa que eu vejo é essa categoria aqui, Uncategorized, que é a categoria padrão do WordPress. Todo post que eu criar e eu clicar em publicar e eu não colocar nenhuma categoria, ele vai ser colocado na categoria Uncategorized. Essa categoria aqui eu não posso apagar ela, não tem o botão de excluir, porque ela é a categoria padrão. O que eu posso fazer é mudar o nome dela. Então, o que eu gosto de fazer é clicar aqui em edição rápida e colocar um nome geral, que se caso eu esqueça de configurar alguma categoria, ela cai naquela categoria lá que é meio que geral. Por exemplo, como o meu site vai falar sobre criação de blogs, que é segredo dos blogs, então uma categoria geral para mim seria criação de blogs. Essa é a minha categoria geral, por exemplo, porque é isso que meu site fala. Se qualquer conteúdo que eu colocar ali, mesmo que ele esteja falando de instalação de temas, instalação de plugins, criar posts, como formatar um conteúdo, alguma coisa relacionado a blogs que eu colocaria em outras categorias, se o caso esquecer, não vai estar tão errado assim se ela cair na categoria criação de blogs. E aqui em slug eu tenho que colocar criação de blogs, assim, sem acento, sem cedilha. Quando é só essa aqui que a gente está configurando, as próximas não precisa colocar esse slug porque automaticamente ele coloca. Então eu vou atualizar. Pronto, agora todo post que eu esquecer, inclusive aqueles dois primeiros que a gente já tem lá, elas estão na categoria criação de blogs. Para mim criar uma nova categoria, eu venho aqui em nome. Nesse caso aqui que eu estou falando sobre criação de blogs, eu vou colocar uma categoria que vai ser o nome instalação de temas. Em slug eu não preciso colocar nada. E em Py ela serve para criar uma hierarquia, ou seja, eu posso ter uma categoria com o nome de instalação de temas. Essa vai ser a Py. E eu posso ter dentro dela uma outra categoria que vai ser instalação de temas gratuitos, instalação de temas pagos, premiums, por exemplo. Okay? Ou marketing com vídeos. Aí dentro eu poderia ter vídeos no YouTube, vídeos no Vimeo, vídeos no Dailymotion, que são 3 serviços de vídeo. Mais ou menos assim que funciona. Eu nunca uso essa opção aqui. Então em descrição também não preciso acrescentar por enquanto. Clico em adicionar nova categoria. E aí pronto, ó. Instalação de temas, pode ver que o slug ele já colocou automaticamente, como eu disse, e agora não tenho nenhum post nessa categoria. Então, bem simples, venho em posts, categorias, primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar aquela uncategorized e depois criar novas categorias que eu sei que eu vou usar. A segunda forma e a forma mais fácil é vir em posts, adicionar um novo post. Vou pegar aqui um texto de novo. Onde é que está aqui? Gerar conteúdo e vou selecionar aqui o mesmo texto de antes, só para a gente usar como exemplo. Vou colar aqui, vou pegar aqui um outro início aqui para fazer um título diferente e vou colocar aqui. Então, como eu disse, caso eu não escolha nenhuma categoria, se eu clicar em publicar, olha o que vai acontecer, não está marcado nenhuma ali. Automaticamente ele marca naquela categoria que era a categoria padrão que eu mudei o nome, ó, marcou ali. Se eu quero trocar de categoria, eu simplesmente desmarco e marco na outra. Clico em atualizar.
Agora esse post pertence à categoria instalação de temas. Posso colocar nas duas também. Clique em atualizar. Ó, coloquei nas duas categorias. Por que colocar em duas categorias? Por exemplo, eu estou criando então aqui um artigo, falando aqui do nosso nicho, que vai ser sobre como gerar tráfego através do Facebook. Então, como gerar visitas através do Facebook. Então, esse artigo, ele pode estar na categoria social media e na categoria geração de tráfego. As duas são relevantes para aquele conteúdo, então eu posso colocar em duas categorias. Mais ou menos assim que funciona. Eu vou deixar aqui só em uma categoria, clicar em instalação de temas. Eu vou vir aqui em todos os posts, vou segurar Ctrl no meu teclado, eu vou clicar aqui para ele abrir uma nova guia e não fechar aqui essa. E eu vou ver que eu tenho agora aqui, ó, os dois primeiros artigos aqui, eles estão na categoria criação de blogs. E eu tenho esse outro na categoria instalação de temas. Se eu clico na categoria, ele vai listar todos os artigos da categoria instalação de temas, para mim visualizar. Nesse caso, claro, eu só tenho um. E se por acaso eu clico na criação de blogs, ele lista todos os artigos da categoria criação de blogs. Se eu vim aqui em edição rápida, eu também posso mudar se eu quiser. Agora o meu artigo fala, vim aqui em tudo. Agora aquele artigo ali também fala de instalação de temas. Bem fácil de mudar aqui também. Bom, para mim acrescentar categorias, como eu disse antes, uma maneira mais fácil é aqui através do próprio post. Eu estou escrevendo um post, criando ele, e eu posso vir aqui, ó, adicionar nova categoria. Digamos que esse post aqui fosse sobre geração de visitas, como eu falei antes no exemplo, então eu colocaria aqui gerar tráfego. Opa. Gerar tráfego. Assim, clico em adicionar categoria. Automaticamente ele entende que esse post é para essa categoria. Claro que eu posso desmarcar e fazer o que eu quiser aqui. Eu vou deixar gerar tráfego e clico em atualizar. Prontinho, ó, gerar tráfego. Então as categorias elas vão ajudar muito a dividir o seu conteúdo por assuntos específicos. Eu vou entrar aqui no site do Dani Edson de novo e a gente pode ver que aqui, ó, na barra lateral aqui, eu tenho uma lista de categorias. Olha só. Então eu tenho as categorias alertas, análise, blogs, criação de sites. Por exemplo, eu entrei aqui no site do Dani Edson, só que eu estou interessado apenas em artigos sobre motivação. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na categoria e vou clicar em motivação. Quando eu clicar ali, eu que sou o usuário, ele vai me listar aqui todos os artigos apenas de motivação. O mesmo com qualquer outra coisa aqui, qualidade de vida. Aí ele vai listar os artigos sobre qualidade de vida. Lembrando que uma categoria, um artigo pode ir para mais de uma categoria. Foi como eu mostrei antes ali, ó. Essa aqui, por exemplo, dicas do Will Smith, ela está na categoria desenvolvimento pessoal, na categoria entrevistas, motivação, negócio, ela está em várias categorias. Eu não aconselho colocar em muitas assim, 2, 3 já está bom, mas pode colocar em quantos você quiser aqui também. E aqui no nosso site a gente pode fazer a mesma coisa. Você vê que já está aqui, já está aqui, já tem a opção de categoria. Isso aqui a gente pode retirar ou colocar se nós quisermos depois. Eu vou mostrar como fazer isso na parte lá de widgets. Mas aqui se eu atualizar agora, vai mudar ali, quer ver? Ó, categorias, mostra as 3 categorias que eu tenho. E aí se eu clico em instalação de temas, ele vai listar para mim aqui apenas o artigo sobre instalação de temas. Se eu clico em gerar tráfego, ele lista apenas o artigo que é sobre geração de tráfego. Se eu clico em criação de blogs, ele lista o artigo sobre criação de blogs. Para a gente verificar se isso aqui está certo, só vim aqui em todos os posts. E que tal? Cada artigo com uma categoria diferente. Bem fácil e bem simples. Bom, agora as tags. As tags elas são similares com as categorias, mas elas servem para definir o conteúdo do artigo em poucas palavras. Você vai definir aquele conteúdo com palavras-chave. Ela serve para dar destaque a áreas importantes daquele artigo. Elas também vão agrupar os artigos, ou seja, se eu tiver uma tag que vai ser tag tráfego, por exemplo, quando eu clicar em tráfego, vou aparecer todos os artigos que estão na tag tráfego. Elas são parecidas com as categorias, só que vão tornar a nossa divisão um pouco mais específica.
você vai classificar o conteúdo com mais detalhes e também vai ter uma certa importância na hora do seu site ser bem posicionado nos mecanismos de busca. Não é tão utilizado assim para navegação do usuário, como é o caso aqui das categorias, onde é que está aqui, das categorias. Até alguns sites utilizam colocar, deixa eu ver, nesse caso aqui nem tem, utilizam colocar as tags também aqui na barra lateral. Alguns sites não é tão utilizado assim. As tags são mais utilizadas mesmo para classificar e dar destaque a partes do conteúdo do seu post através de palavra-chave. Vai melhorar assim, como eu disse antes, no posicionamento do seu site nos mecanismos de busca. Então é bem interessante configurar sempre as tags. Como fazer isso? A gente pode vir fazer a mesma coisa aqui do que as categorias, vir aqui nos posts e nas tags. Nesse caso ele não tem nenhuma tag padrão. E eu posso colocar tags que eu sei que eu vou usar. Por exemplo, tráfego. Aí, adicionar nova tag. Apareceu ali. Posso colocar Facebook. Se eu vou falar em algum artigo coisa sobre Facebook, posso ir colocando aqui. Eu não aconselho fazer assim, porque as tags é muito melhor quando a gente vir em colocar um novo post. Eu vou pegar esse conteúdo aqui de novo. É muito mais fácil. Deixa eu só colocar aqui um título para ele. É muito mais fácil quando você criar um conteúdo, você vir aqui em tags, ó, nessa caixa aqui, e aí vendo o que o seu conteúdo está falando, quais que são as partes principais do seu conteúdo. Por exemplo, digamos que esse texto aqui fosse sobre como gerar tráfego através do Facebook, como aumentar as visitas com o Facebook. O que eu iria fazer aqui? Aumentar visitas, Facebook, aumentar tráfego, gerar visitas, sei lá, visitas. Tudo que eu falar aqui durante o texto, técnicas que eu achar importante, eu vou colocar aqui em tags. E eu vou clicar em adicionar. Tenho que colocar por vírgulas e aí ele vai aparecer ali cada uma delas. Ó. Caso eu quiser excluir alguma, eu só clico em excluir. E aí clico em publicar. Ó, lembrando que eu não coloquei a categoria, vai marcar ali na categoria criação de blogs. Quer ver? Ó, marcou ali. Então, ó, colocou as tags. Se eu vir aqui em todos os posts, já tá ali, ó, as tags ali. Se eu clicar em cima de alguma tag, por exemplo, aqui de Facebook, ele vai listar para mim todos os artigos que tem essa mesma tag Facebook. Eu posso colocar essa exibição de tags aqui no meu site também. Deixa eu ver se ela não está aqui. Não, nesse caso também não está. As tags, elas não são muito utilizadas aqui no site para que o usuário possa clicar e navegar entre as tags. Isso é feito através das categorias, que é muito mais usado, a utilização de categorias para gerar como se fosse um menu ali de conteúdo. Alguns sites colocam as tags aqui também, mas é fundamental que você use as tags nos seus artigos para que ele seja melhor encontrado pelos mecanismos de busca, ok? Então esses foram as tags e os artigos, as categorias e as tags. É fundamental que sempre que você for criar um post, você coloque na categoria adequada. Se ele for relevante para mais de uma categoria, pode colocar em mais de uma categoria, claro. E também coloque as tags para definir com uma ou duas palavras os conteúdos chaves do seu texto, do seu conteúdo, certo? Então tem que fazer isso aí sempre que criar um post, ok? Então agora no próximo vídeo a gente vai falar sobre mídias. Te vejo lá.